Olá, meu querido, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Graça e paz, que Deus possa estar abençoando você e toda a sua família. No dia de hoje a gente vamos estar dando continuidade ao que a gente vem vindo estudando, que é o livro de Gênesis. Ontem nós começamos a falar sobre os patriarcas e hoje nós vamos estar dando continuidade desses patriarcas. Ontem nós falamos de um homem que decidiu obedecer a Deus em tudo. Primeiro ele obedece uma direção que Deus dá, ele vai para uma terra onde que ele não sabia na onde, sem saber a direção, ele começa a caminhar e através de uma palavra que Deus tinha dado para ele, sai da tua terra. Nós estamos falando de Abraão. E ele sai, ele obedece a Deus e ele vê o cumprimento da promessa. Depois Deus coloca ele à prova. É um homem que Deus abençoa muito a vida dele. O segundo patriarca que nós iremos falar é justamente o filho de Abraão, Isaque. A história de Isaque, ela se inicia no capítulo 21, quando ainda Rebeca já era avançada de idade, Abraão também já bem avançado. Deus ainda dá motivo a Rebeca para rir. Rebeca diz que assim que quando ela deu à luz, que Isaque é circuncidado, ela fala: Deus me deu motivo para rir. Isaque é motivo de riso. Talvez hoje você está vivendo aí na sua casa, na sua vida, o cumprimento da promessa. Talvez você está tendo motivos de rir, porque Deus ele é tão fiel que ele cumpriu tudo que ele tinha prometido na sua vida. Então aqui no capítulo 20 a gente vai ver que no capítulo 21 a gente vai ver que Deus deu motivo a Sara de rir. Às vezes você acha que tudo está perdido, que tudo não tem jeito e fala assim, já não vai cumprir mais, porque já passou tanto tempo e agora já não tem mais jeito. Tudo já aconteceu, já não tem mais nada que possa ser feito. Para você realmente talvez não tenha. Para os médicos, talvez é um problema, uma doença. Talvez você tenha alguém, um parente, ou até mesmo você que vai ouvir essa mensagem, talvez posteriormente. Talvez você está num estado que está, talvez o médico falou assim, as últimas. Você só tem tantos dias de vida. Mas o Deus que nós servimos, ele é um Deus que ele pode levar a vida, ele pode levar a esperança. Sara não tinha mais esperança de ter filhos, porque ela era estéril, ela já tinha conformado. Imagina uma mulher que passou a vida toda sonhando em ser mãe e não podia. Mas Deus ele surpreendeu. O Deus que nós servimos, ele é um Deus que nos surpreende. Deus ele é um Deus tão bom que ele faz as coisas tudo perfeita. Ele não faz as coisas talvez na hora que a gente pediu. Existem muitas coisas que a gente vão pedir a Deus e ele vai fazer na hora. Às vezes você vai orar para uma pessoa que está enferma e Deus vai curar na hora. Às vezes você vai pegar e vai fazer algo com outra pessoa que às vezes uma pessoa está querendo se suicidar. Você vai lá e vai fazer algo. Talvez Deus vai transformar a vida daquela pessoa na hora, através de uma atitude sua. Mas tem coisas que você vai pedir a Deus e isso pode demorar muito tempo. Quantas vezes Sara deve ter joelhado, orando, falando, Deus me dá um filho. Quantas vezes Sara deve ter chorado sozinha no seu quarto. Muitas das vezes a gente não consegue imaginar essa dor. No meu caso, eu e minha esposa, nós estamos tentando ter um filho. Nós fizemos o exame, tudo deu certo, mas ainda não foi o tempo de Deus. No tempo de Deus, ele vai se cumprir isso. Vai ter essa herança nas nossas vidas. O filho é a herança de Deus. Quantas vezes Sara às vezes orou? Assim eu tenho pouquíssimo tempo de casado, mas quantas vezes eu já orei no ventre da minha esposa para Deus abençoar, para Deus fazer com que ela seja frutífera, para com que os meus descendentes eles venham vir povoar essa terra também. Quantas vezes? Então muitas das vezes aqui a gente não consegue dimensionar a tristeza dessa mulher. Às vezes só vai conseguir dimensionar a pessoa que ela está tentando e não consegue. Mas Deus deu motivo de rir para ela. Ei, deixa eu te falar com você. Ainda tem esperança. Talvez você pense assim, não, mas não tem jeito, mas não, já acabou tudo. Aí eu já cheguei no fundo do poço. Não, você não chegou no fundo do poço, não. Você chegou nas mãos do Todo-Poderoso. É agora que Deus ele começa a te carregar no colo. E Deus ele te carregando no colo, ele vai fazer o que o ser humano não pode fazer.
Ele vai fazer você viver experiências que o homem não pode te dar. Então aqui no nascimento de Isaac, já começa mostrando experiências que vai dar. No capítulo 22 nós vamos ver algo muito bacana, que é quando Deus vai colocar à prova Abraão, Abraão leva Isaac junto dele, Abraão coloca o fogo, a lenha para Isaac carregar. Isaac aqui, quando fala que o moço ia à frente, moço eu entendo aqui que ele seria como se ele fosse um adolescente no dia de hoje. Talvez Isaac estaria ali com seus 13, 14 anos. A Bíblia não fala a idade que Isaac estava. Mas eu imagino quando está se retratando de moço, está se dizendo assim que sim, eu seria um adolescente. E o que eu mais acho importante, que ele indo com o pai dele, ele já estava aprendendo de como adorar a Deus, de como glorificar a Deus. Ei, na sua vida é um aprendizado. Na sua vida é um aprendizado. Ele viu que o pai dele era um homem obediente a tudo que Deus direcionava, ele obedecia. Então esse jovem, esse moço, ele decide também ser obediente. Como ele decide ser obediente? Ele levando, através de uma ordem do seu pai. Quando chega na hora de preparar o holocausto, ele prepara. O seu pai vai e deita ele sobre o holocausto. Se fosse nos dias de hoje, os adolescentes de hoje, até mesmo as crianças no dia de hoje, já falaram: meu pai está ficando doido, meu pai está tomando cadernal, meu pai querendo me matar, não, eu vou chamar a polícia para ele e tudo. Nós sabemos aqui que Deus, que Abraão, ele cria tanto em Deus, ele tinha tanta fé, que você vai ver no Novo Testamento, no livro de Hebreus, que vai falar assim que Abraão, ele tinha certeza que Deus poderia ressuscitar Isaac. Ele apenas queria seguir uma diretriz que Deus estava mandando. Deus te deu um caminho, às vezes vai parecer assim: nossa, mas que é isso? Que caminho é esse? Deus realmente está me pedindo isso? Deus, ele me prometeu isso e está me pedindo isso? Às vezes Deus não está querendo, não é a sua promessa, ele está querendo o seu coração. E para ele alcançar seu coração, ele tem que te provar. Você tem que passar por processos. Aqui nesse processo aqui eu vejo Isaac em tudo. A Bíblia não fala que Isaac... A única hora que a Bíblia fala que Isaac questionou com ele falou assim, quando os dois ainda estavam a caminho, não na hora do sacrifício. Os dois estavam a caminho. Isaac fala: pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas onde está o cordeiro? Aí Abraão vai responder: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão, na caminhada, ele já tinha essa certeza que ele iria ir e iria voltar com o moço. E aqui, Abraão tinha tanta essa certeza que ele já fala com os servos dele: fica aqui, que eu e o moço nós vamos. Depois nós voltaremos, nós vamos adorar a Deus e nós voltaremos. Então ele tinha certeza de que alguma coisa iria acontecer, de que ele iria viver o sobrenatural de Deus. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Faça como Abraão, seja obediente, e as suas atitudes podem motivar outras pessoas. A atitude de obediência de Abraão fez com que Isaac obedecesse, de subir ao holocausto e ficar ali sem questionar, sem indagar. Muitas das vezes Deus está te pedindo algo e você só está indagando, só querendo saber das respostas, só querendo saber por quê. Deus, ele não tem que ficar te explicando os porquê. Porque, como eu já te disse no vídeo anterior, você está vendo o hoje, Deus está vendo o amanhã. Deus, ele sabe do seu futuro, ele sabe como vai ser a sua... Pergunta a Deus, quando você quiser perguntar a Deus, pergunta assim: Deus, para que eu estou passando isso? Para que eu estou passando isso que tem um objetivo? E qual é o objetivo, Pai, que o Senhor tem com isso? Qual é o propósito que o Senhor tem para com isso? E aqui a gente vai agora pular lá para o 24, porque no capítulo 22 é onde que Deus pede prova, onde que a gente está falando. No 23 é onde que acontece a morte de Sara, onde que deixa o filho da promessa muito triste. Na verdade, a morte, em qualquer situação, ela para a família ela é muito difícil. Quem passa sabe que é muito difícil. Então, algo que deixou ele muito triste, aí o capítulo 24 vai ser algo que vai trazer motivo para ele ir.
vai estar falando da história de Abraão com seu empregado, como foi dito no dia de ontem. Mas no finalzinho do capítulo 24, quando Rebeca é trazido para Isaac, ele toma como esposa, ele vai ter motivo de rir. A Bíblia fala que no finalzinho, que ele teve motivo, depois que a mãe dele morreu, que Rebeca foi o consolo dele. Então, o que eu vejo aqui, que casamento é uma bênção de Deus. Casamento é algo que faz a gente crescer, é algo que faz a gente amadurecer. Eu acredito que o maior projeto que Deus tem é a família. Então cuide bem da sua família, para que quando vierem os dias maus, quando vierem as tristezas, você vai ter alguém do seu lado. A Bíblia fala que é melhor dois do que um cair, o outro ajuda a levantar. Se tiver pesado, um ajuda a trazer e vai aliviar o fardo. Então é melhor dois do que um. É melhor uma família, um projeto do que... Porque família é um projeto de Deus. É melhor cumprir todo esse projeto de Deus do que a gente querer levar tudo, as coisas tudo sozinho. Então aqui foi motivo dele se consolar após a morte da mãe dele, foi o casamento. Bênção de Deus. Foi onde que ele decidiu cumprir, fazer a promessa, com que a promessa de Deus se cumprisse, que a promessa de Deus era que a descendência dele e de Abraão seria como a areia da terra. Ele queria multiplicar, queria fazer com que a descendência dele fosse para frente. E agora a gente vamos pular lá para o capítulo 25, quando fala que Rebeca ficou grávida. No capítulo 25 a gente vai ver que Isaac, mesmo sendo filho da promessa, mesmo Deus prometendo que iria fazer dele e de todos os povos dele uma grande nação, Rebeca era estéril. Sara era estéril, a sua mãe. Existem coisas que vão passar de pais para filhos. Existem coisas que você vai ver que algumas coisas que aconteceram com Isaac aconteceu com Abraão. Sara era estéril. Rebeca também, esposa de Isaac, era estéril. Só que aqui Isaac, ele não fez como o pai dele. Abraão, ele pegou a sua concubina através de um conselho da sua esposa. Talvez um conselho errado. Às vezes a gente faz isso, a gente dá conselho errado, sim. Mas aqui, Isaac, ele decidiu fazer diferente. Isaac, ele decidiu orar por 20 anos, sendo filho da promessa, que Deus vai multiplicar, que vai dar. Ei, deixa eu te dizer, talvez você está vivendo a sua promessa, mas está falando assim, a minha promessa às vezes está errada, porque Deus prometeu isso, mas está por um caminho diferente. Sua promessa não está errada, não. Deus, ele não erra, Deus, ele é perfeito. Só que no meio da sua promessa, para você adquirir todas as outras coisas dentro da promessa, às vezes você vai ter que passar por luta. Não é porque você é cristão, não é porque você é filho da promessa, que você não vai ter, não. Esses dias conversando com uma pessoa, ela até disse para mim, mas eu sou cristão, não sei por que eu passo isso. Você passa isso porque você é ser humano. Todo ser humano que está na terra, eles vão passar por prova, por luta, vão passar por momentos de alegria, de tristeza, vão passar por momentos de dificuldade, vão fazer com que as suas emoções elas sejam muito variadas. Ei, você é humano. E você sendo humano, você vai passar por tudo. E também a Bíblia também é bem clara que no mundo nós vamos ter aflição. Então no mundo você vai ter aflição, você vai ter preocupação. Você é ser humano. Só que também a Bíblia fala que Deus prova aquele que o ama. Tiago 1,12. Que Deus prova aquele que o ama. E também a Bíblia também vai falar muito mais, que até o ouro, algo que brilha nos nossos olhos, que faz a gente desejar, ele é provado no fogo. Quanto mais você. Se você está sendo provado no meio da sua promessa, fica tranquilo, porque Deus está trabalhando. Você não tem que entender o trabalhar de Deus. Porque quando você tenta entender o trabalhar de Deus, às vezes você perde o foco do caminho. Mas Deus, ele está trabalhando no silêncio. Ele está trabalhando de uma maneira como às vezes você não está imaginando, você não está vendo, mas ele está trabalhando. Porque ele está fazendo algo novo. E você vai viver o melhor de Deus. Aqui,
Existe aqui no capítulo 25, quando Rebeca fica grávida após 20 anos dele ter orado, insistido com Deus, ter pagado o preço. Você tem pagado o preço? Paga um preço que Deus vai te ajudar. A Bíblia fala que existe duas nações dentro dele, que a menor iria governar a maior. Então Deus já estava dando uma promessa. E depois você vai ver que essa menor aqui, que é o terceiro patriarca, que é Jacó. E você vai ver depois toda a história de Jacó, como foi, e a promessa se cumpriu através da descendência de Jacó. Então, meu querido e minha querida, Deus ele vai fazer na sua vida algo que você não imagina, algo grande. Deus ele vai te levar em lugares mais altos, mas você vai ter que pagar um preço. Isaac teve que pagar esse preço. E logo depois disso, a gente vai ver que o tempo passa para todo mundo. Nós vamos ver que o tempo passa, Isaac vai ficando velho, vai adquirindo experiências e vai amadurecendo, dando diretrizes às outras pessoas. Aí nós vamos chegar no capítulo 26, onde que houve uma fome. Naquela época, na região, muitas pessoas estavam saindo do lugar. E deixa eu te dizer uma coisa. Nesse texto do Gênesis 26, quando as pessoas estão saindo do lugar, porque o problema situou naquele lugar. Só que o Deus que você serve, ele é com você em qualquer lugar que você estiver. Aqui as pessoas saindo, Deus ele dá uma diretriz para Isaac: fique, não vá, plante. E muitas pessoas naqueles dias não estavam plantando porque a fome estava grande, eles estavam querendo sair do país. Às vezes você pensa assim: para Deus me honrar, eu tenho que ir para fora. É lá fora que está dando dinheiro, é nos Estados Unidos, é na Espanha, é no Canadá que está dando dinheiro. Não. Deus, para ele te honrar, pode ser no deserto. Deus, para te honrar, pode ser em qualquer lugar. Não precisa você sair, não. Onde que é o melhor lugar para morar? Onde que é o melhor lugar para morar? Eu te falo com você. O melhor lugar para você morar é no centro da vontade de Deus. Se Deus falar para você ficar aqui, ele vai te honrar, fique. Não tenta desobedecer, não. Não tenta fazer com suas próprias mãos, não. Aqui no capítulo 26, sobre o deserto, quando Isaac planta, ele colhe 100 por 1. De cada grão que ele plantava, ele colhia 100 vezes mais. Então, Deus ele não permitiu que Isaac ele fosse para o Egito. Deus ele quis honrar Isaac em Canaã. E depois você vai ver que logo após isso, Deus ele era com Isaac, que no mesmo capítulo 26 você vai ver que eles furam poços, e os funcionários de Abimeleque, eles vão lá e tampam os poços, trazendo contenda. Só que Isaac, ele não questiona, ele não fica querendo caçar confusão. Muitas das vezes a gente perde tantas coisas por caçar confusão com coisas tão bobas, coisas tão banais. Você já parou para pensar nisso? Que as coisinhas bobas tiram o seu foco, que você perde a bênção de Deus. Isaac ele não contendeu não, cavava, dava água, porque Deus era com ele. Ele estampava, ele ia, cavava outro, até que chegou um ponto que eles não quiseram mais tampar. Ali Deus, aí ele colocou o nome que Deus ali estava com ele. No capítulo 27, a gente vai ver algo que aconteceu aqui. Isaac já estava velho, de idade. Isaac estava cego, já não tinha sua visão. Aí o que acontece? Isaac ele queria abençoar os filhos dele. Só que aqui, Isaac ele foi enganado por um dos seus filhos e a sua mulher. Às vezes uma atitude errada nossa pode comprometer toda uma geração. Por que eu falo uma atitude errada? No capítulo 27 a gente vai ver que Isaac velho já não enxergava. Rebeca, sua esposa, ela trama algo. Ele ia abençoar Esaú, que seria o primogênito, teria a bênção da primogenitura. Só que Rebeca, ela decidiu enganar. Automaticamente, quando Rebeca decidiu enganar Jacó, ela ficou com medo depois de perder os seus filhos e falou que a maldição caia sobre mim, meu filho. E a maldição realmente caiu sobre ela. Porque num dia só, ela enganou, mas num dia só ela perdeu seus 2 filhos. Por que ela perdeu seus 2 filhos? Porque Jacó teve que ir para a casa do seu irmão, ficar 20 anos lá. Ela nunca mais viu ele, porque quando ele voltou ela já tinha morrido. E
E Esaú tomou raiva dela. Então, as suas atitudes pode ser que vai comprometer toda uma geração. Pode ser não, isso é fato. Vai comprometer sim toda uma geração. Então aqui no capítulo 27 a gente vê isso. Que ele, velho, para dar a bênção, ele queria uma caça, uma comida de caça para abençoar. Só que ele foi enganado pelos seus dois filhos. Aí a gente vai ver que Esaú depois ele vai indagar com o pai dele, depois vai até tentar casar com mulheres de Israel, que Esaú era casado com filhas de Canaã. Ele vai tentar casar com filha de Ismael para tentar agradar o seu pai. Mas aqui a visão de Isaac já estava fraca. Talvez a nossa visão já está enfraquecida. No meio da promessa, mesmo a gente sendo a promessa, às vezes a nossa visão vai estar enfraquecida. Fortaleça a sua visão no Senhor. Aqui ele foi enganado pelos seus filhos. E depois disso, vai começar uma história agora sobre Jacó. Vai falar bastante coisa sobre Jacó. E vai parar de falar de Isaac. Vamos ver falar de Isaac em Gênesis 35, que é a morte de Isaac. O mais engraçado é que Isaac, ele morreu bem velho nos seus dias. No capítulo 35 vai falar sobre a bênção dele. Que no capítulo 35, a partir do 27, fala que depois que Jacó foi, que vai contar a história de Jacó, esse é o terceiro patriarca, ele ainda pôde, Jacó ainda pôde sepultar o seu pai. Ei, você está no meio da promessa? Ou você é a própria promessa? As coisas vão acontecer na sua vida. E talvez você não vai ver todo o processo. Você vai ver uma parte do cumprimento. Ele viu aqui, Isaac, ele viu o cumprimento de dois filhos. E viu os filhos de Esaú, alguns filhos de Esaú. Não viu, ele viu os filhos depois de Jacó e toda a sua descendência, então ele viu uma parte. Então, deixa eu te falar com você, Deus ele vai cumprir a sua promessa e vai ser algo grande. Não vai ser do jeito que você imagina, vai ser muito maior do que você imagina, muito mais alto do que você pensa. Só que no meio dessa promessa você não vai saber tudo. E Deus ele também não é obrigado a nos mostrar tudo, mas ele vai nos direcionando a caminho. Lá no céu a gente vai saber quão grande foi isso, o tamanho que isso é. Deus ele vai fazer algo novo na sua vida. Esteja vivendo a promessa de Deus, vive na direção de Deus. Esteja obediente à palavra dele e se esforce para viver a vontade dele. Que Deus possa te abençoar. Se esse vídeo falou com você, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ver. Faça a sua inscrição para que assim o YouTube entenda que é um vídeo relevante. Curte, quando você curte o YouTube, ele vai fazer com que outras pessoas vejam. Então faça isso para que Deus ele possa estar abençoando outras famílias. Muito obrigado por você estar aqui até agora. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.